Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra estar com você aqui. Nosso canal tem por objetivo transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós trabalhamos aqui no nosso canal Ensino e Palestra toda quarta-feira às 8 da noite. Lembre-se, toda quarta-feira, às 8 da noite, tem o nosso vídeo da semana, o vídeo da aula da Escola Dominical Adulto. Queremos convidar você para fazer parte da estreia do nosso vídeo, então fica o convite. Quarta-feira, 8 da noite, você aqui conosco para a estreia do nosso vídeo da semana. E você que assiste em outros horários alternativos, nosso muito obrigado. A você que já é inscrito no canal, muito obrigado. A você que não é inscrito ainda, deixe o seu like, inscreva-se no canal, nos dê este voto de confiança e temos certeza que será bênção tanto para nós como também para você. Nós estamos estudando aqui no Ensino e Palestra a revista Lições Bíblicas. Lições Bíblicas. Este é o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na nossa revista deste trimestre, nós estamos falando sobre a supremacia da Bíblia Sagrada. Bibliologia é o tema do nosso trimestre. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Para quem é professor da escola dominical, também é importante ter o livro. Esse aqui é o meu, está até com o meu nome ali. Esse aqui é o livro do nosso trimestre, o livro que o nosso comentarista, o professor, pastor Douglas Batista, está escrevendo. Ele escreve o livro e também escreve a revista. O autor da revista e do livro é o mesmo, e isto faz com que nós tenhamos um conteúdo mais bem especificado, digamos assim, no livro, um conteúdo ampliado. O livro, na verdade, é a revista ampliada. Então, nós queremos convidar você também para ter o livro, ter a revista em mãos, e isto vai ser com certeza uma bênção. Nós já estamos na 6ª lição, olha, estamos chegando quase que ao segundo período, a segunda metade do nosso trimestre. Já estamos em fevereiro, já estamos em fevereiro, vencemos o mês de janeiro. Eu espero que você tenha sido abençoado no mês passado e que fevereiro também seja uma grande e maravilhosa bênção na sua vida. Vamos estudar então? Vamos juntos? Vamos aqui para o canal Ensino e Palestra para estudar mais uma lição aqui com você. Lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Nós temos na nossa revista o textuário, a verdade prática, a leitura bíblica e também a leitura bíblica em classe, que está lá em Salmos 119, 97 e 105. Então eu convido você para fazer leitura deste texto. Ele é primordial, ele é muito importante para que você tenha assim um pano de fundo para a lição desta semana. Na semana passada nós tivemos uma lição muito técnica, mas também extremamente proveitosa. Uma lição técnica, mas também uma lição extremamente proveitosa, uma lição muito necessária. Porque ler a Bíblia por ler, muita gente o faz. Agora, ler a Bíblia de uma forma devocional é interessante, é maravilhoso, é esplêndido. Nós estamos fazendo neste trimestre o guia de leitura da Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia em um ano. Isto é fantástico também. A Sociedade Bíblica do Brasil, lá no seu site, também tem o guia de leitura para um ano. Em um ano você lê toda a Bíblia Sagrada. Isto é muito bom. Então nós queremos incentivar você também a fazer neste 2022 a leitura completa da Bíblia Sagrada. Na semana passada nós falamos sobre homilética, nós não falamos sobre homilética, mas também é um outro ponto bem interessante. Homilética é a arte de fazer sermões. Nós falamos sobre hermenêutica, nós falamos também sobre exegese, nós falamos o que é exegese também, o contrário de exegese, nós falamos sobre crítica textual, enfim, foi um tema um pouco mais pesado para aqueles que não se debruçam sobre a pesquisa da Bíblia, porque as ferramentas que nós apresentamos na semana passada é para quem quer se debruçar na pesquisa, para quem quer ir mais a fundo, para quem quer garimpar mais a fundo, quem quer ir mais profundamente na Bíblia Sagrada. A pesquisa de campo, a pesquisa da Bíblia Sagrada é fundamental também. Nós conhecermos o texto sagrado, temos bons comentários bíblicos, temos boas
enciclopédias bíblicas, bons dicionários bíblicos. Isso também é excelente para a pesquisa de um texto sagrado, principalmente quando se está elaborando um sermão ou quando se está elaborando um texto bíblico para que seja compartilhado com a igreja através de um estudo. Então é importante nós usarmos as ferramentas que nós falamos na semana passada, e aqui está o link da lição, se você quiser assistir também é muito interessante. Hoje a semana traz uma lição mais leve, uma lição mais devocional. A Bíblia falando sobre si própria. A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia falando por si própria, ela se auto-interpreta, porque o texto sagrado, ele se auto-interpreta. Nós falamos também, e é muito importante você assistir a lição passada, que a Bíblia, ela própria interpreta a si mesma. A despeito de todas as ferramentas que nós temos para a interpretação da Bíblia, o fundamental é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, mais uma vez, fica a dica para você assistir a lição da semana passada. Vamos então à nossa primeira parte, ao nosso primeiro tópico. Tópico 1, a Bíblia é um alicerce para a vida, dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a palavra de Deus é alicerce. Segundo, a palavra de Deus é luz. Terceiro, a palavra de Deus é imutável. O que é um alicerce? Nós sabemos que um alicerce é a base da casa. Nós sabemos que uma casa ela tem que ter um alicerce muito bem constituído, um alicerce muito forte, um alicerce muito confiável para que sobre ele se coloque toda a estrutura da casa. A Bíblia é exatamente esse alicerce para quem quer ter uma vida abençoada, para quem quer ter uma vida espiritual plena, para quem quer ter uma vida de vitórias, para quem quer ter uma vida de ganhos. A Bíblia é o alicerce. E o alicerce também é importante quando vêm as lutas, o alicerce também é importante quando vêm os problemas, o alicerce também é importante quando vêm as dificuldades. Porque uma casa bem alicerçada, ela vai superar as tempestades. Uma casa bem alicerçada, ela vai passar pelos ventos, ela vai passar por todas as intempéries com muita tranquilidade, porque o seu alicerce é firme, o seu alicerce é algo que está pronto para os impactos. E nós recebemos agora no campo espiritual falando, ou até mesmo no nosso dia a dia, nós recebemos muitos impactos. Temos recebido nesses últimos meses, nesses últimos anos, muitos impactos negativos, muitas perdas, muitos problemas, muitas dificuldades. Nós estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma crise política, nós estamos vivendo uma crise religiosa, nós estamos vivendo crises por todos os lados. As pessoas correm por todos os lados, brigam entre si, disputam entre si, ofendem-se entre si. Mas nós precisamos mais do que nunca ter o nosso alicerce baseado na palavra de Deus, para não cair em contendas, para não cair em vãs discussões, para não passarmos por crises desnecessárias nas nossas vidas. É necessária uma crise, ela é necessária, ela vai acontecer, mas nós não precisamos procurar o problema. Nós não precisamos ir atrás do problema. Nós precisamos estar escudados, bem alicerçados, para que quando o problema vier, nós possamos o enfrentar. Mas não precisamos correr atrás do problema como muitas pessoas fazem. Características da Bíblia. A Bíblia é a Sagrada Escritura. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 2, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. A Bíblia é lâmpada, a Bíblia é luz. Salmos 119 e 105, uma leitura clássica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando esse texto foi escrito, não havia energia elétrica. Hoje, nós não conseguimos nos imaginar sem uma lâmpada, nós não conseguimos nos imaginar sem um ambiente bem iluminado. Naqueles tempos, para começar, as estradas eram quase que invariavelmente escuras e a lâmpada era uma companhia indispensável. Deveria-se ter todo cuidado para abastecer a lâmpada antes de uma caminhada. Você lembra da passagem da parábola das 10 virgens? Exatamente o problema de não abastecer a lâmpada
foi que desencadeou uma situação ali. Os caminhos, naqueles tempos, eles poderiam oferecer perigos, obstáculos, e a lâmpada iluminando os passos era muito bem-vinda e, mais do que isso, era necessária. Aqui então se faz uma comparação da palavra de Deus com a lâmpada. Comparar a palavra de Deus com uma lâmpada, que era tão requisitada, tão necessária nos tempos primórdios, não é apenas uma licença poética do autor. É quase que um paralelismo. Mostra a real importância da palavra de Deus sobre a nossa vida. A lâmpada ilumina os passos, e aqui nós podemos compreender como passos os nossos projetos, os nossos planos, o nosso cotidiano. Passo a passo caminhamos todos os dias. Passo a passo tomamos decisões todos os dias. Passo a passo fizemos escolhas todos os dias. E essas escolhas, essas decisões, quando iluminadas pela palavra de Deus, poderão se mostrar acertadas, ou ainda podemos ser avisados a mudar de rumo. Sim, porque a lâmpada vai iluminando o caminho, vai mostrando o perigo e nós vamos nos desviando do perigo. Porque a luz não esconde nada, ela traz tudo à tona. Ela traz o pleno conhecimento de todas as coisas. A palavra de Deus também é o alimento que traz alegria. Jeremias, vamos isolar a parte A do versículo do capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Aí a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. É claro que o profeta aqui, ele não está falando numa forma literal. Ele está falando de uma forma simbólica. Aqui sim ele está usando uma licença poética. Porque a alimentação ela é indispensável para o ser humano. E no campo espiritual também nós precisamos estar bem alimentados. Ou senão nós morreremos de inanição espiritual. É a nossa ração alimentícia diária. É a palavra de Deus. É a leitura da Bíblia Sagrada. O nosso alimento diário inclui a palavra de Deus. Na nossa dieta diária, na nossa dieta espiritual diária, inclui a palavra de Deus. Um breakfast no início da manhã. Os americanos usam muito o breakfast, a refeição da manhã, como sendo a refeição mais importante do dia. Para os americanos é assim. E aquela refeição de manhã cedo, trazendo para o campo espiritual, quando nós estamos acordados, quando nós estamos atentos, quando nós estamos recém-acordados, recém-despertados, com a cabeça fresca, arejada, sem pensar nos problemas. Então, estudar a palavra de Deus nesse momento é muito bom, é muito precioso, é muito enriquecedor e também traz um retorno muito grande, porque nós estamos tranquilos e assim poderemos assimilar melhor o texto que está sendo lido. Não que a palavra de Deus não deva ser lida durante boa parte do dia ou em outros momentos do dia. Claro que sim, com certeza. E a pausa, às vezes, pode acontecer depois do meio-dia, a pausa pode acontecer à tarde, o momento em que você pode ler a palavra de Deus é à noite. Enfim, importante é que você diariamente, uma vez por dia, pelo menos, tenha contato com a palavra de Deus. E é claro que, associado à leitura da Bíblia Sagrada, nós temos também a nossa oração. E a oração é importantíssima, depositar aos pés de Cristo nossos problemas, nossas dificuldades, também agradecer pelas vitórias, pelas alegrias, por tudo que estamos recebendo. O jejum também é muito importante, o jejum ele desintoxica o corpo e também desintoxica espiritualmente. Nós nos preparamos, nós nos consagramos espiritualmente. Então, são formas salutares e benéficas para que nós possamos ter um alimento espiritual diário, consistente. É importantíssimo isso. Além de tudo, além de ler a palavra de Deus, nós temos que vivenciar a palavra de Deus. Colocar em prática o texto que lemos, colocar em prática as porções que nós lemos da Bíblia Sagrada, fazer realmente da Bíblia Sagrada o nosso manual de vida. E aqui nós encontramos em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós compramos um utensílio, falando aqui sobre o manual, ele vem com um manual, com uma documentação, que ali vai ter todas as características daquele produto, daquele utensílio, como usar de uma maneira correta, como conservá-lo adequadamente, como efetuar a sua higienização, os principais cuidados que devemos ter ao manusear o produto,
como aproveitá-lo da melhor maneira possível. Nós também temos um manual que nos ajuda em nossa vida, em todos os sentidos, em todas as suas áreas, a Bíblia Sagrada. O nosso autor da Bíblia, o autor sagrado, o principal autor, o autor primário é Deus. E ele também foi o autor da nossa vida. Ele escreveu a sua palavra e ele nos criou. Da sua boca saíram as palavras que estão escritas no livro e de suas mãos saiu o homem. Logo, devemos atentar para a Bíblia como sendo o nosso manual, a fonte de consultas para quaisquer situações que viemos a passar durante o dia. Só que tem um pequeno problema. Dificilmente as pessoas costumam ler os manuais dos produtos que compram. E assim como as pessoas dificilmente leem os manuais e ao deixarem de ler o manual, muitas vezes perdem a garantia do produto porque usam ele de uma forma inadequada e até mesmo irresponsável, assim também a nossa vida. Muitas pessoas deixam de ler a Bíblia como manual, porque não entendem a Bíblia como manual. Algumas entendem a Bíblia, aceitam a Bíblia como um livro histórico, outras aceitam ela como tendo a palavra de Deus, não sendo a palavra de Deus na sua essência, mas contendo a palavra de Deus. Outros ainda acusam ela de preconceituosa e tantos outros motivos para não ler a Bíblia Sagrada, para não ler o manual da nossa vida. Quem não acredita na Bíblia como um livro divinamente inspirado, inerrante, infalível, jamais a considerará um manual para a prática de vida. Por outro lado, quem acredita que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia ela não tem problemas de erros, de concordâncias, ela não tem problemas ou dificuldades, a Bíblia é completa, a Bíblia ela é absoluta. Quem acredita que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus divinamente inspirada, tem a sublime oportunidade de ser guiado por ela, de conduzir seus passos por ela, de elaborar os seus planos e projetos por ela. Quem se deixa ser guiado pela vontade do Todo-Poderoso, expressa em sua palavra, tem a oportunidade de causar uma vida plena. Com certeza passará por provações, por tempestades, porém a bússola, a Bíblia, o guiará pela rota mais segura. A Bíblia também é uma fonte de sabedoria. Está em Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Quem está falando aqui? A sabedoria. Aqui a sabedoria está falando. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é o acúmulo e a guarda de informações. Mas como nós podemos definir sabedoria? Uma definição que eu acho interessante do pastor Ciro Sanches e Bode diz que sabedoria é uma habilidade para você usar o conhecimento que você tem. Que é o caso do rei Salomão. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Traz consigo uma riqueza imensurável. Através do saber, através dos ditames da sua palavra, toda a Bíblia, percorrendo por toda a Bíblia, nós encontramos sabedoria. Aliás, a própria sabedoria fala através da Bíblia Sagrada como o texto que nós lemos. Mas como nós podemos obter a sabedoria? Através da oração, pedir a Deus. E ele disse isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e se lhe é dada. Por que Deus promove esta benevolência em dar ao ser humano a sabedoria? Porque a sabedoria é um atributo comunicável de Deus, ou seja, um atributo também extensivo ao ser humano. Alguns atributos de Deus são incomunicáveis, fazem parte somente das características da Trindade, como por exemplo, eternidade, só Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Todo poder, onipotência, só Pai, Filho e Espírito Santo são onipotentes. Toda a ciência, saber de todas as coisas, só Pai, Filho e Espírito Santo sabem de todas as coisas. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Pai, Filho e Espírito Santo podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses são atributos isolados, são atributos incomunicáveis, somente a Trindade os possui. Agora, a sabedoria, ela é um atributo comunicável. As pessoas também podem ter, nós também devemos ter. Mais do que isso, devemos pedir, devemos clamar por sabedoria, para que essa guie a nossa vida, para que nós possamos ser abençoados. E você não vai ser sábio por mais que estude, não é apenas o conhecimento, não é apenas o acúmulo de conhecimento. Quanto mais você estudar, mais você irá aprender, e faça isso, estude, acumule conhecimento, mas sabedoria é colocar esse conhecimento em prática, para ajudar a você e também ajudar as outras pessoas, para benefício seu e também para benefício do próximo. Estudar a Bíblia é uma certeza de que angariaremos sabedoria, porque a sabedoria está inscrita na Bíblia. Então estudar a Bíblia é fundamental para que nós sejamos verdadeiramente sábios. Tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. 1. O conceito de sabedoria. 2. Deus é a fonte da sabedoria. 3. O temor é o princípio da sabedoria. 4. Os benefícios da sabedoria. Nós já demos o spoiler aqui, nós já falamos sobre o conceito de sabedoria, já falamos sobre Deus sendo a fonte primária de sabedoria. O temor é o princípio de sabedoria. O que é o temor? O temor não é medo, não é aquela fobia. Tem pessoas que acham que temor a Deus é fobia de Deus, é ter medo. Não, Deus não quer medo, Deus não quer imputar medo às pessoas. Deus quer que as pessoas tenham um relacionamento sadio com Ele, e isso não inclui o medo. O temor é o respeito a Deus, o respeito ao sagrado, o respeito ao divino Senhor. Isto é o temor. E temer, ser temente a Deus, significa respeito ao Senhor, respeitar a Deus, respeitar a sua palavra. Isto é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. Então nós já trabalhamos aqui no tópico 2, avançamos para o 3 então. A Bíblia e a prudência para a vida. Primeiro subtópico, o conceito de prudência. Segundo, a prudência dos justos. Terceiro, os benefícios da prudência. A Bíblia também é um espelho de prudência. Todo prudente, ele procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 16. Mas o que é prudência? A melhor definição de prudência, para que fique bem entendido e solidificado, é o bom senso, é o autocontrole. Isto é prudência. Nós temos que ser prudentes, ter noções das coisas, dos atos, daquilo que fizemos. A prudência ainda pode ser classificada como orar antes de agir, pensar antes de agir, não agir de cabeça quente. Muitas vezes temos que pensar, parar, contar 1, 2, 3, para não fazermos alguma coisa errada. Isso também ajuda muito. E devemos nos policiar muito para que isso aconteça. E às vezes a gente acaba passando por problemas, dificuldades que, se nós parássemos, tivéssemos parado por um instante, tivéssemos pensado, analisado friamente a situação, nós não teríamos tomado certa atitude, que depois nós teremos que rever os conceitos, enfim, ter todo um processo de retorno, todo um processo para que aquele problema que nós criamos seja definitivamente extinto. Prudência ainda é agir com respeito, é planejar os seus passos, é planejar os atos, é traçar os projetos com o auxílio da palavra de Deus. Tudo isso é prudência. A prudência ela é extremamente necessária e vital. E muitas vezes não, sempre nos livra de situações indesejadas. E muitas vezes nós pensamos, poxa, já pensou se eu tivesse agido de cabeça quente, se eu tivesse agido por instinto, e o instinto é muito perigoso. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu sinto de fazer isso, mas eu sinto. Mas será que devo? O eu sentir quer dizer eu acho. E o achar nunca é a melhor escolha. Nós temos que ter certeza.
Nós não temos que nos guiar por achômetro. O nosso guia é a palavra de Deus. O nosso guia é a sabedoria de Deus. O nosso guia é a prudência. Então nós não devemos ser levados por achômetro. Nós devemos ter certeza para fazer as coisas. Concluindo, o que a palavra de Deus produz? Fé. Através da Bíblia nós vimos muitos exemplos de fé, de coragem, de pessoas que venceram, de pessoas que tiveram problemas, de pessoas que tiveram dificuldades, de pessoas que confiaram em Deus e foram vitoriosas. Através da palavra de Deus nós enriquecemos a nossa vida espiritual e esse enriquecimento traz consigo a fé. Através da palavra de Deus nós produzimos sabedoria. A palavra de Deus produz sabedoria em nós. A palavra de Deus produz em nós a prudência. Estudamos hoje sobre a Bíblia Sagrada como um guia para a nossa vida e que ela continue guiando a nossa vida. Tenha em mãos a sua Bíblia, de preferência a Bíblia em papel, para você folhear, para você carregar, para você levar de lá para cá, para você ir para os seus cômodos da casa com ela nos braços, abraçando-a, para que você possa ter aquele aconchego com a palavra de Deus. E como é gostoso ter a Bíblia Sagrada para apertá-la no peito, muitas vezes em oração, para pedir a unção do Espírito Santo, para pedir a graça do Espírito Santo, para entendermos melhor a sua palavra. Mas também vale no modo digital, através de plataformas, através de smartphones e telefones, se tem a Bíblia Sagrada, isso também é importante. Mas absolutamente importante é ter a Bíblia Sagrada no coração, colocar ela em prática, fazer com que a nossa praxis de vida seja a palavra de Deus. É lembrar daquilo que nós lemos em alguma situação da vida, quando nós muitas vezes queremos fazer alguma coisa no instinto, fazer alguma coisa sem pensar, lembremos que a palavra de Deus nos aconselha a sermos prudentes, a palavra de Deus nos aconselha a sermos racionais, a palavra de Deus nos aconselha a nós termos cuidado, a palavra de Deus nos aconselha a nós termos consciência dos nossos atos. Ler a palavra de Deus é fundamental. Agora, ter ela no coração e fazer dela a praxis, a prática de vida é imprescindível. Que a sua vida seja guiada pela palavra de Deus, que ela seja a sua bússola, que ela seja o seu manual de vida, que ela seja sempre aquela que vai direcionar todos os seus atos, todos os seus planos. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, deixe seu comentário, nos ajude a crescer, espalhe esse vídeo para outras pessoas e toda quarta-feira esteja conosco no nosso canal às 8 da noite para o nosso vídeo da semana. Muito obrigado a você, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.